Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Tadeu e o Sindicontos por esse evento, fazer uma reclamação não pelo adiantado horário, mas porque cada tema, o da manhã e o da tarde, mereceria pelo menos 3 dias de debate, cada um deles, né? A riqueza de informação é muito grande. Eu tentei fazer uma apresentação para falar em 45 minutos, vou tentar trazer isso para uns 25 minutos, então vamos pontuar um pouco. E já começo com essa primeira interrogação no meu título da questão. Será mesmo que nós temos uma previdência para nós? Eu vou fazer uma breve conta de padeiro, se me permitem. O Secato falou que nós temos lá 8 bilhões de reserva na Paraná Previdência com um consumo mensal de 250 milhões. Significa que eu preciso 3 bilhões por ano. Com 8 bilhões, isso vai ser consumido, digamos, em 3 anos. Tá? Ah, mas tudo bem, mas eu tenho a aplicação financeira desses 8 bilhões. Se você ganhar 1% com essa aplicação financeira, que já é um excelente investidor, você vai ter 80 milhões, sobra 160 milhões de déficit. Então, aquele valor que você consumiria em 3 anos vai para 4. Ah, mas eu tenho os aportes dos servidores, certo. Mas os aportes dos servidores são suficientes para que você pague a despesa do fundo previdenciário apenas com rendimento? Essa é a pergunta. Enquanto não for possível você pagar benefício previdenciário apenas com a rentabilidade do fundo de previdência, você não tem um fundo de previdência. Você tem parte previdência, parte repartição, né? Então vamos ter isso muito claro. Eu vou tentar fazer um panorama anterior para que a gente entenda um pouco a situação. O problema começa com a Constituição Federal. Nós temos a imposição de um regime jurídico único no artigo 39, o que faz com que todos os empregados CLTistas sejam absorvidos como servidores estatutários, isso na União pela Lei 8.112, aqui no Paraná pela Lei 10.219, ou seja, todos os CLTistas foram transformados em estatutários, em servidores e passaram a compor, antes se aposentavam pelo INSS, passaram a se aposentar pelo regime próprio de Previdência. Então tem aqui um primeiro impacto. Essa Lei 2.219 de 92, ela criou um fundo de previdência e criou a contribuição de 10% do Estado sobre ativos e inativos, não havia dúvida, incluindo os militares, né? E servidores contribuíam com 10%, o Estado com 10%, os CLTistas que foram transformados em estatutário passaram a compor esse fundo. Se criou o fundo de previdência que não durou um ano, né? Em outubro, 10 meses. Em outubro de 93 já foi extinto. Dizem que o governador Requião, à época, utilizou isso para fazer a duplicação da rodovia, mas isso é lenda. Eu não estava no Estado nesse tempo, não tenho como avaliar isso. Mas o dinheiro da Previdência lá sumiu e os benefícios passaram a ser pagos com recursos do Tesouro. Bom, nós temos depois, antes ainda da emenda 20, nós temos a Lei Federal 9.717, de 98, que estabelece as regras para os regimes de previdência próprios, são regras gerais. E lá, desde 98, já tinha a obrigação do plano de contas, que, como disse o Secato, só foi adotado pelo Estado em 2013. Nesta emenda constitucional, número 20, então eu tenho um novo regramento dos benefícios previdenciários, certo? Paralelamente a essa transformação, a essa alteração advinda da emenda 20, eu tenho a Lei 12.398, que instituiu o regime próprio de previdência dentro de um novo modelo, fazendo com que houvesse a alíquota de contribuição de 10% até R$ 1.200 e 14% sobre os valores que ultrapassem esse montante. Isso está previsto no artigo 78, o mesmo compromisso o Estado teria pelo artigo 83. Depois, algumas alterações subsequentes, a emenda 41 e a lei 10.887, que volta a impor aí a contribuição de inativos, já vou explicar um pouquinho por quê, e as alterações recentes que o Secato falou. Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de deixar claro, que talvez muita gente não tenha se apercebido. O regime próprio de previdência não é mais um direito, é uma obrigação. Está lá no artigo 40, é assegurado. Qualquer servidor público, portanto, município,
que não tem regime de previdência está em desconformidade com o mandamento constitucional. Também, pelo artigo 149, na redação original da Constituição de 88, os estados e municípios poderão instituir contribuição. Né? A partir da emenda 20, já com a redação da emenda 41, perdão, os municípios instituirão contribuição, ou seja, não é faculdade, é obrigação. Certo? Bom, o que aconteceu com a transformação dos seletistas em estatutários? Eu tive um crescimento exponencial, geométrico, da folha, né, de ativos. A folha de ativos está em verde, a folha de inativos em vermelho. Todos nós sabemos que os servidores públicos têm anuênio, quinquênios, progressões. Mesmo que eu não altere absolutamente nada no número de servidores, eu trabalho com 10 mil servidores, ao longo dos anos, o compromisso financeiro desta folha ela vai aumentando pelas progressões, pelos anuênios, quinquênios, etc. Então eu tenho um crescimento geométrico do meu compromisso financeiro da folha de ativos. Na folha de inativos, eu também, como eu tinha paridade, eu tinha também o crescimento e a sobrevida, né? Eu tenho várias situações onde as pessoas contribuem, por exemplo, uma professora contribui por 25 anos, mas ela contribui ao longo de 25 anos e vai permanecer viva, inativa, por 30, 40 anos. Ou seja, ela vinha contribuindo com 10%. Do seu vencimento. Aquele valor que foi reserva dela seria capaz de pagar a sua inatividade por 10 anos, numa conta de padeiro. Né? Mas ela permanece 35 anos no sistema. Por isso eu tenho a necessidade de capitalização, por isso eu tenho a necessidade de aportes na Constituição original do sistema. Então, o que se previu lá, eu tenho um erro aqui, uma segregação de massa, o que se previu foi separar um determinado grupo de servidores, o Secato já falou isso, vinculados a um regime de capitalização, e os servidores mais antigos, com mais de 50 anos, homens, mulheres com mais de 45, ou seja, a partir de 46, quem tinha 46 anos, no dia 31 de dezembro de 98, as mulheres, e os homens com 51 anos, no dia 31 de dezembro de 98, estão no regime de repartição. A nota técnica desenvolvida para os projetos da Lei da Paraná Previdência, de 97 e 98, estipulava que o aporte ao fundo previdenciário deveria ser de 21,93, certo? Se eu tenho 10% de servidores, 10% do Estado, eu tenho 20%. Por isso, se estabeleceu, então, aquela cota dos 14% sobre o que ultrapassa R$ 1.200. Bom, todos nós que moramos no Paraná, somos servidores no Paraná, eu vou explicar isso para quem é de fora, sabem, nesse tempo, nós não concordamos com isso, mas aqui está a segregação. Então, no fundo de previdência, homens com até 50 anos de idade, inclusive, mulheres com 45 anos, inclusive, ao longo dos anos, quem fosse tomar posse, por exemplo, alguém que tomaria posse em 2008, 10 anos depois, eu veria se na data da publicação da emenda ele tinha 50 anos ou não. Ou seja, quem em 2008 ingressasse com 60 anos, 61 anos, iria para o fundo de financeiro. Quem tinha 59 anos, iria para o fundo de previdência. O fundo financeiro, e aqui eu não tinha distinção entre militares e servidores. Aliás, eu quero deixar bem claro, aproveitando que os colegas militares estão aqui, que não havia razão nenhuma para o Estado do Paraná criar um fundo militar, e isso só veio em prejuízo da corporação. Eu vou explicar isso depois, porque nós pegamos as normas, isso é diferente. No Estado, na União, não há o regime militar absolutamente diferente. O fato de ter regras diferentes para a concessão da reserva remunerada, que é a aposentadoria do militar, não impede, porque nós temos no próprio regime estatal de servidores, eu tenho professores que são diferentes, o regime é diferente, eu tenho militares, eu tenho Ministério Público, com regimes estatutários próprios. E não impede dos seus recursos estarem sendo gerenciados por um mesmo fundo. Né? Já no fundo financeiro, eu tinha então todos aqueles que já eram aposentados ou pensionistas na data da publicação da lei, mais os militares, os servidores ativos com mais de 51 anos, ser homem, mais de 46 ser mulher.
isso, então, é o modelo. Basicamente, eu tenho uma projeção fictícia. Veja, o modelo foi instituído em 98. Aqui, a gente não tem os dados corretos, nós não sabemos quantos servidores tinha em cada fundo, uma data na implementação, mas estou fazendo mais ou menos um desenho. Na linha superior, eu tenho os compromissos do fundo financeiro, ou seja, os homens com mais de 53 e as mulheres com mais de 47, isso na projeção de 2000, estariam contribuintes. Em verde são contribuintes, eles pagam, certo? Em vermelho é o compromisso que o Estado tem que tirar da sua receita corrente, né, para pagar frente, ou seja, é uma despesa corrente do Estado. Na linha de baixo, no fundo de previdência, no fundo previdenciário, então tem a vinculação dos servidores ativos com a idade menor de 52 e 46, na projeção de 2000, né? E quem tivesse eventualmente se aposentado por invalidez, ou o servidor que tivesse falecido e tivesse gerado um benefício de pensão, iria gerar um compromisso mínimo, ali até está muito gordinha essa faixinha vermelha na linha de baixo. Tá? Seria uma tirinha, estou exemplificando, é apenas um modelo. Bom, nós vamos então para a situação de 2012. O Secato já trouxe isso. No fundo financeiro contribuinte, nós tínhamos 18 mil servidores, enquanto tínhamos 83 mil beneficiários. É evidente que o que esses 18 mil servidores contribuíam daria para pagar apenas 1.800 servidores beneficiários. Sim, 1.800 servidores beneficiários, né, que vêm contribuindo com 10%. Ou seja, já eu tenho um déficit aí que é despesa de mais de 81 mil beneficiários, teria que ter aporte, diferença suportado com recurso orçamentário do Estado. Já no fundo previdenciário, nós tínhamos 131 mil ativos, pagando 18 mil beneficiários. Ou seja, eu tinha a grosso modo, eu tinha 7 por 1, 7 ativos para um inativo. Eu estou falando inativo, mas contem também as pensionistas. Na projeção pelas regras originárias, certo? Aqui no ano que vem, em 2018, final de 2018, nós não teríamos mais quase nenhum contribuinte no fundo financeiro, só estariam como contribuinte no fundo financeiro as mulheres que em 2018 tivessem mais de 65 anos, não haveria mais nenhum homem contribuinte do fundo financeiro, todos estariam no fundo previdenciário e ainda haveria uma série de compromissos do Estado em relação aos compromissos vinculados ao fundo financeiro. Mas eu teria um significativo número de servidores, praticamente 100% de servidores, no fundo previdenciário, capitalizando recursos para fazer frente a esses benefícios. Isso era uma projeção. Também aqui eu faço uma projeção que é absolutamente fictícia, mas com o passar dos anos, lá em 2030, todos os velhinhos lá aposentados desde 98, beneficiários, né, de 98 a 2030, 42 anos depois já tinham falecido. Então, é claro, nós não temos, isso aí é mera estimativa. Mas a projeção é que lá em 2030, se mantido o sistema como deveria ser, né, nenhum inativo estaria na folha do Estado ocupando recursos da receita corrente. O Secato nos mostrou em 2016, nós consumimos praticamente 16% da receita corrente líquida. Então aqui, de uma maneira bem simplificada, eu estou trazendo para vocês o que seriam as fontes de financiamento do fundo previdenciário. À direita eu tenho então as alíquotas de servidores, 10% mais 14%, eu teria a alíquota do Estado na mesma proporção, eu teria os royalties, eu já vou explicar um pouquinho dos royalties, e também a capitalização das aplicações financeiras, e faltou colocar uma quinta torneirinha que representa menos de 0,5%, que é das compensações previdenciárias. Isso aqui é uma situação ideal, onde vai entrando dinheiro pingando dinheiro na poupança, eu estou simbolizando aqui com as torneirinhas a caixa d'água, e isso pagaria as pensões, as aposentadorias e pensões. E essa é uma situação ideal. Mas o que nós temos? Todos nós servidores ficamos indignados com a cobrança dos 14%.
Né? Aliás, antes disso, eu vou falar um pouco do fundo financeiro. Na modelagem do fundo financeiro, na lei de 98, a alíquota de servidor e do Estado não está prevista. Eu deduzo que os servidores ativos têm que contribuir para o regime de um modelo, de uma interpretação do sistema. Eu não tenho na lei a previsão de que servidor ativo contribui para o fundo financeiro. Tá? Eu deduzo isso, tiro do sistema. Isso é importante numa outra conclusão que eu vou trazer para vocês. Eu teria os aportes do Estado, que é aquela ideia de royalties, mas não precisa ser exclusivamente a royalties, é uma transferência de bens, o patrimônio imobiliário foi transferido para o Estado, e eu teria as aplicações financeiras também, porque o fundo financeiro, embora seja de repartição, ele também deveria ter uma parte de capitalização, e não é uma invenção minha, isso está na lei. Né? Bom, os primeiros problemas que eu vou traduzir como nós, então, os nós significam o que deixou de entrar. E eu vou trazer como fissura as rachaduras na caixa d'água, aquelas saídas de recurso que não estavam programadas. Então eu tenho perda de receita e aumento de despesa. Já no começo, 99, 2000, então os servidores ingressaram com ações para não pagar os 14%, o Poder Judiciário concedeu liminar, todo mundo passou a pagar 10%. Aí existe uma explicação mais longa que não vou entrar no caso, mas princípio da redutibilidade, etc. Bom, o Estado, que teria que passar a sua alíquota, não passou, o Secato já falou, eu vou trazer isso mais detalhado depois para vocês. As aplicações financeiras, elas estão aqui num cinzinha, porque elas permanecem, desde então, numa zona cinzenta. Nós não temos conhecimento das aplicações do fundo financeiro, e a torneirinha dos royalties, ela acabou pingando fora, né? Porque em 2000 se passou 370 milhões para fundo financeiro para pagar a folha de ativos em 8 parcelas, de maio a dezembro, quando a lei de royalties expressamente vedava a utilização de recursos de royalties para despesa corrente. Poderia ser, sim, para capitalização, mas sob o argumento de que o fundo financeiro seria de capitalização, né? Mas esse dinheiro ficou um dia só na conta, nem passou por uma conta administrada pelo Paraná Previdência, isso é só uma conta gráfica administrada pela Secretaria de Fazenda, e já se escoaram ali 370 milhões do fundo. Além disso, a lei previa que os servidores, quando houvesse apenas uma linha de dependentes, ou seja, só a viúva, só filhos, aquela pensão seria de 50% mais 35%. Somente seria de 100% se houvesse, por exemplo, esposa e filhos. Bom, o TJ mandou pagar 100% para todos os casos. Ou seja, eu tenho a primeira fissura por decisão judicial, eu tenho, então, um compromisso maior não previsto no cálculo atuarial. Também por ato administrativo, a Paraná Previdência, a aposentadoria por invalidez, ela tem regras específicas. A regra geral é da aposentadoria proporcional, a integral só nos casos específicos citados em lei, mas a Paraná Previdência começou a considerar a aposentadoria com proventos integrais para N situações que não estavam especificamente previstas em lei. Isso perdurou até 2015, então eu tenho aqui também uma saída, uma segunda fissura de recursos uma saída que não estava adequadamente prevista no plano atuarial. Então aqui já tem os primeiros nós, que eu estou simplificando, vou pular, já falei disso, né? Os inativos foram excluídos da base. Vejam, lembrem-se que pela lei 10.219 em 92, os inativos contribuíam. Como a emenda número 20 disse no seu parágrafo 12, do artigo 40, parágrafo 12, que os servidores não poderiam ter critérios diferentes do regime geral de previdência, e como no regime geral de previdência não há contribuição do inativo, então se concedeu a DIN, se confirmou, várias outras liminares já haviam sido concedidas antes, mas em 2000 foram excluídos da base de cálculo de contribuintes, inativos e pensionistas, ou seja, o Estado não repassava,
os servidores contribuíam com menos e os inativos foram excluídos. Eu tenho aqui 3 perdas de receitas extremamente significativas. E eu tenho, então, as saídas a maior, as pensões e a questão da invalidez. Bom, o primeiro nó eu preciso deixar muito claro, porque esse primeiro nó é assim, se o empregador privado recolhe o dinheiro da Previdência, retém a contribuição do segurado e não repassa para o INSS, ele está cometendo um crime de apropriação indébita. Aqui, o crime de apropriação indébita foi autorizado por lei. O Estado ficou autorizado a reter 80% do que você repassava. Ou seja, você tinha um salário de 10 mil reais, contribuía com 1.000, o Estado retinha 800 reais e repassava 200. E a sua cota patronal, que também deveria ser de 1.000, era também só de 200. Né? Isso veio escalonado, com o escalonamento o Secato já trouxe, mas eu vou trazer para vocês, o Estado só passaria a transferir 100% da cota retida dos servidores, mais 100% da sua cota em maio de 2015. Por isso que o Secato colocou que quando eu chegasse em 50% é que a integralidade da minha contribuição seria repassada. Mas o Estado continua devendo, continua repassando a menos. Então esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. E a compensação financeira, nós fizemos um maravilhoso negócio. Nós trocamos 20 anos de crédito por 15. Ou seja, nós tivemos uma redução na expectativa de rentabilidade de um determinado valor, uma redução de 25%. Em compensação, é abrir mão de 50%. Na verdade, eu troquei 3 bilhões e 79 milhões por 1.637.000, considerado o valor total. Se eu considerar o valor econômico descapitalizado pelo critério de fluxo de caixa descontado, a posição em abril é que eu teria 1.175.000, ou seja, eu troco 3 bilhões e 79 por 1.175, ou seja, 52% mais ou menos. Um ótimo negócio para o Estado. Eu deixo de receber em 20, passo a receber em 15, mas eu recebo só a metade. Né? E desta metade, eu pego 370 milhões e consumo da noite para o dia, de um dia para o outro, na folha dos inativos do fundo financeiro. Certo? Bom, isso aqui, autorizado no contrato, sim, autorizado por lei, sim, mas não autorizado por lei esse consumo dos 370 milhões. Aqui, basicamente, vou passar, mas vou deixar a engenharia financeira dos certificados. Alguns valores eram indexados pelo IGPDI, essas parcelas. Nas cotas que foram destinadas ao fundo financeiro, o pagamento se deu a partir de 1º de janeiro, a partir de 15 de janeiro de 2003 até janeiro de 2016. Ou seja, não houve o aporte inicial, como se fala, lá nos recursos, lá em 98, 99. Esses recursos de royalties só passaram a compor a previdência, o aporte previdenciário, a reserva, a poupança, a partir de janeiro de 2003. Então, aqui nós temos aqui um panorama um pouquinho mais grave, já dentro das alterações da lei de 2012 a 17.435. Né? Então, nós já tínhamos os servidores passando só 10% ao invés dos 14%, o Estado retendo até 80% desses valores, a contribuição do servidor, que deveria ser de 11% a partir da emenda 41 e da lei 10.887 de 2004, embora nós mesmos do Ministério Público estivéssemos apontando essa irregularidade insistentemente, o Estado só se obrigou a cobrar isso pela lei de 12. Né? Em 2010, no último ano do governo Requião Pessutti, nos meses que o governador Pessutti estava à frente, ele até encaminhou um projeto de lei para a Assembleia, mas assim que o governador atual assumiu, ele pediu a retirada desse projeto e devolveu apenas ao final de dezembro de 2012, já com toda uma alteração, outra conformação, outro cálculo atuarial.
E ainda nós temos, então, permanece aí até 2015 a não contribuição dos inativos e pensionistas, e embora a lei imponha para o Estado a obrigação da sua alíquota sobre a contrapartida sobre o que os pensionistas contribuem, né, sobre inativos e pensionistas, o Estado, por decreto, ele entendeu que não tinha que pagar o que a lei manda pagar. A própria lei estadual manda pagar, mas ele, por decreto, entende que não precisa pagar. E aí nós temos, então, as primeiras grandes fissuras, pela lei 18.469, que são aqueles quase 500 milhões que foram retirados da Paraná Previdência, foram sacados, assalto, não precisa ser a mão armada, aqui a gente faz assalto com base legislativa, né? No artigo depois, com a transferência dos pensionistas e inativos com mais de 73 anos, é impossível essa conta, meu amigo, concordo integralmente com sua preocupação, nós não temos a visão clara de quem hoje está, de qual é o compromisso, qual é o comprometimento, certo? Então tem um outro grande rombo também, assalto à mão legislativa. Nós temos as viúvas do TJ, porque pela nova regra de pensionistas, a pensão se dá integral até o teto do regime geral e 70% do que ultrapassar paga-se 70%. Resumindo, o teto do regime geral é 5 mil, a pessoa ganha 15 mil, sobre esses 10 mil eu pago 7 mais 5, 12. Esse é o valor da pensão. O Poder Judiciário entendeu que não, que o servidor ou o magistrado aposentado ganhava 15, portanto a viúva tinha que continuar ganhando 15. Né? Então eu tenho mais um passivo. Além desse, eu tenho N outros passivos judiciais que não estão adequadamente identificados. Eu tenho os serventuários. Serventuários são pessoas que fizeram concurso para ser titular de escrivania, mas eles não recebem vencimento do poder público. Eles se autorremuneram pela cobrança de taxas. Mas mesmo assim, houve uma decisão judicial que mandou parar na Previdência manter o regime de pensionistas e as inativações vinham sendo pagas com recursos orçamentários do Poder Judiciário. No momento em que eu jogo os inativos com mais de 73 anos para esse fundo, eu jogo também os serventuários lá dentro. Né? E isso ninguém percebe. E outro grave problema é aquela taxa de administração de 1,5% que o Estado teria que bancar pelo contrato que firmou com a Paraná Previdência, ela é retirada da onde? Da poupança, da minha poupança, da sua poupança, que não é mais minha, porque eu fui excluído do regime previdenciário em 2012. Tá? Então, aqui, eu estou resumindo os nós, vou passar adiante, faço adiantado da hora, mas apenas para vocês entenderem graficamente, peço que vocês, por gentileza, prestem atenção. Na linha superior eu tenho o fundo financeiro. Em vermelho são os valores que são suportados com recursos orçamentários do Tesouro. O Tesouro pagava 83 mil aposentados e pensionistas. 18 mil aposentados e pensionistas eram pagos com as reservas da Paraná Previdência, sem impactar um centavo na receita corrente líquida. Certo? Isso é o que eu tinha até a edição da lei 17.435 de dezembro de 2012. Aí o que o Estado faz? Não sei se está didaticamente visível para vocês, mas cria-se o fundo militar. Então eu pego um segmento dos militares que estavam no fundo financeiro, trago para o fundo militar. Eu pego um segmento dos militares que estavam no fundo previdenciário e jogo lá para o fundo militar. A primeira consequência que vocês podem ver, somando no fundo militar os dois traços vermelhos, eu tenho uma despesa maior, um impacto maior na receita corrente líquida do Estado. Certo? Quando eu tenho impacto maior na receita corrente líquida do Estado, comprime a folha, a possibilidade de despesa, eu não consigo dar promoção, eu não consigo contratar novos servidores. Tá? Primeiro aspecto. E aí eu pego toda a gama daqueles servidores com menos de 50 anos, mas que por alguma natureza, algum fortúnio do destino, ingressaram na administração pública
antes de dezembro de 2013 e eu jogo esse pessoal lá para cima, continuo contribuindo lá no sistema, no fundo financeiro. O que significa dizer que todas as contribuições daquela linha superior, todos os 10%, 11% daquela massa de servidores lá, que deveria capitalizar o fundo, lá o vermelhinho de baixo, deixa de capitalizar e é utilizado pelo Estado. Depois eu tenho a manobra de 2015, vocês viram a questão da Praça de Guerra que se transformou no Centro Cívico. Aí como a despesa impactou muito, né, o comprometimento da folha estatal foi muito grande, então eu retiro do fundo financeiro quem tem mais de 73 anos, uma engenharia fantástica, e jogo lá no fundo de previdência. Então, graficamente eu tentei mostrar para vocês entenderem, e aí eu vou mostrar as duas situações em em 3 linhas mais claras dos fundos, né? Eu tenho lá em 2012 eu tenho 74 mil beneficiários no fundo financeiro, mais os 16 mil do fundo militar, ou seja, esta soma de 90 mil benefícios pagos com recursos orçamentários, e eu tenho 11 mil benefícios pagos com as poupanças do fundo de previdência. Aí, com as alterações de 2015, aquilo que era 11 mil passa a ser um compromisso de 44.500 servidores, mais um pouquinho mais. E aí eu reduzo aquele comprometimento do Estado, que era de 90 mil beneficiários, para cerca de 56.500. Né? E essa foi a engenharia financeira, então. Né? E aí sim, para eliminar aquele déficit técnico, o Secato já falou, eu não vou entrar até pelo adiantado da hora, houve aquele remanejamento de 62 mil segurados que saíram do fundo, contribuintes do fundo de previdência e que foram jogados para o fundo financeiro. Esse gráfico o Secato já colocou. Num parecer ministerial, eu ressalvo, né, que, mantido o sistema originário, em 2018 eu não teria mais servidores comprometendo, gerando novos compromissos financeiros no fundo financeiro. Estaríamos todos no fundo de previdência, em 2018. Né? Mas como o Estado não fez aqueles aportes, e não estou falando de uma gestão, estou falando desde o início, desde 1999. Né? Tem uma sistemática responsabilidade dos sucessivos governos estaduais. Por N vezes eu procurei a instauração de tomadas de contas em que se chamasse a responsabilidade os governadores, os secretários de administração e previdência, o diretor de seguridade, o diretor da Paraná Previdência, o diretor de previdência da Paraná Previdência, e sistematicamente foram dezenas de pedidos recusados pelo Tribunal de Contas. Tá? Eu não trouxe aqui as outras irregularidades, por exemplo, o empréstimo, o Secato já falou, o empréstimo que foi feito, o pagamento a destempo, isso são, eu não estou trazendo para vocês o que é objeto de investigação, relatório de auditoria, tomada de conta do Tribunal de Contas. Tá? Eu estou dizendo que está à margem, prestem atenção, isso é o que está à margem, isso é o que não está sendo olhado. Certo? Por isso a importância dessa situação. E o parecer técnico, então, do Ministério da Previdência Social, não é uma opinião minha, sobre a nova segregação lá de 2015, que o próprio Ministério da Previdência indica que em 2021 o Fundo de Previdência estará descapitalizado. Né? Ou seja, não conseguirá, não estar descapitalizado. Vou fazer uma analogia bem simples. Você quer fazer uma viagem e esta viagem vai te custar 20 mil reais. Você faz uma poupança. A partir do momento que você tem 21, 22 mil reais, você vai poder viajar, tranquilo. Você pode começar, inclusive, a pagar a tua passagem aérea apenas com os rendimentos daquela tua poupança. Né? Mas, no momento que você vai retirando dinheiro daquela poupança para pagar o condomínio, para pagar a prestação do carro, e aquela poupança baixar dos 20 mil reais, você ficar com 18, com 15, você não realiza mais a sua viagem.
Por quê? Porque até a estimativa, sua necessidade era de 20 mil. Então, déficit atuarial significa isso, eu não tenho mais condição de fazer frente aos compromissos futuros, certo? Não significa que vai rapar o dinheiro. Rapar o dinheiro, ficar zerado, a previsão é que isso aconteça em 30 anos. Né? Basicamente é isso. Eu gostaria apenas de destacar duas coisas. O Secato já trouxe, essa provocação foi minha, ao questionar a Paraná Previdência, a nova modelagem, como que se constituiria, se destinou os royalties para a Paraná Previdência, se desde 1999, veja, o Estado negociou 20 anos de royalties, ou seja, até 2020. A previsão do Tratado de Itaipu era de 50 anos, firmado em 73, ou seja, 73 a 2003. As cláusulas econômicas do Tratado de Itaipu, que compõem o anexo 3, estão lá, elas vão ser revistas em 2023. Ou seja, eu só vou ter aportes de royalties nos modos que eu conheço hoje, de 2020 a 2023. Depois de 2023, não significa que o Estado do Paraná não vai mais receber royalties. É que eu não sei qual será a modelagem, de que forma esses royalties vão ser pagos. Porque nesse período de 50 anos, eu tenho a amortização do investimento da construção de Itaipu, né? E pode ser que nessa nova modelagem que o Tratado Internacional exige do acordo entre o Paraguai e o Brasil, eu tenha uma equação econômica absolutamente diferente. Pode ser para melhor ou para pior, é uma incógnita. Eu não sei. O que eu não posso é prometer o ovo que a galinha irá botar no ano que vem ou em 2023. Certo? Eu não sei. Não sei se a galinha chega lá. Entende? Então, nós precisamos ter um pouco de coerência nisso. Né? Na mesma, veja, Lei 12.726, de novembro de 99, destinava os royalties de Itaipu após aqueles royalties negociados em antecipação de 20 anos, onde eu troquei 6 por 3,2. Eu tenho, então, os royalties destinados ao fundo hídrico. Né? E na mesma data, foi aprovada, então, a antecipação de receitas dos royalties destinados à capitalização, não ao pagamento de folha. A capitalização. Capitalizar significa se aplicar no mercado financeiro e obter frutos. Você pode usar os frutos, mas não o principal, certo? Bom, aí eu tenho algumas questões aí de alterações, não vou mais adiante. A questão, então, dos aportes dos royalties de Itaipu é questionável. Né? Já falei dos tratados de Itaipu. O que significa capitalização? Deixar muito claro. Capitalização é uma reserva de recursos para fazer frente a uma necessidade. É você plantar a árvore para dos frutos você cumprir seus compromissos. No momento em que, além dos frutos, você começa a cortar os galhos, a árvore seca. Certo? A polêmica da contribuição estatal sobre a folha de nativos, que o Estado não entende que não, é porque na redação da regra geral, lá da lei de 2004, né, houve alteração da regra e aí o artigo 2º passou a dizer que os regimes próprios de previdência social que estejam vinculados aos servidores não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo. Existe uma lógica para eu dizer que a contribuição do servidor ativo, porque a contribuição do servidor ativo era de 11% sobre o seu vencimento. Já o do inativo era de 11% sobre o que ultrapassar o teto. Por isso, esta redação torta da lei federal. Com base nesta redação torta da lei federal, que fala que só do ativo, construiu-se o entendimento de que o Estado não precisava, embora a lei estadual expressamente previsse, construiu-se a ideia de que o Estado não precisava repassar a cota patronal dos inativos e pensionistas, e havia um decreto regulamentando esse repasse, foi revogado, e depois de editado o decreto revogando o repasse, se buscou junto à Procuradoria do Estado um parecer que justificasse a situação. Mas eu tive cuidado, até porque questionei isso com os procuradores do Estado, e tive o cuidado de ver que o parecer deles
não diria ingenuamente, uma circunstância, não teriam como perceber, mas foi emitido depois do decreto, ou seja, o Estado primeiro parou de pagar e depois buscou a justificativa para não pagar. Bom, é isso, um pouco das instruções aqui a gente já falou, o Secato já mencionou, e então aqui o déficit atuarial colocado aqui, né, já um déficit técnico em dezembro de 2015 de 20 bilhões. Eu não vou me estender mais, mas eu só não poderia deixar de encerrar com a piada do ano. O Estado tinha que repassar 10% da folha, não repassava 2%, não repassava 2%. E quer criar uma taxa suplementar, onde ele vai repassar de 11 para 22, quem que não conseguindo passar 2 vai repassar 22? Né? Então aqui eu tenho mais uma piada legislativa, o Secato colocou aqui o descompromisso do artigo com o caput na lei estadual, mas eu trago o descompromisso do legislador com a nossa inteligência. Né? E eu encerro aqui e boa sorte aos colegas, especialmente aqueles que vão compor os conselhos de administração e fiscalização. Sim. Bom, queremos apresentar o nosso agradecimento ao procurador Gabriel Leger pela presença aqui, participação, e os agradecimentos em nome do nosso sindicato, também da FENASTC. Penso que o Dr. Gabriel tem razão, o tema que estamos tratando aqui exigiria bem mais tempo, pelo grau de complexidade e pela importância dele. E como disse o Tadeu, isso é um princípio de conversa para a gente ter continuidade. A ideia é a gente ganhar a consciência da crise que está estabelecida. E o que assistimos aqui é uma grande identidade entre o primeiro debate apresentado pela Denise e a situação do Paraná Previdência. Parece que, né, se associam os males, né, contra os servidores. Eu vou passar aqui para o Tadeu dar encaminhamento, mas das perguntas que foram apresentadas ainda. Eu passo então ao Secato, que vai fazer a resposta à primeira questão, formulada pelo Mário Monteiro, que é conselheiro da Paraná Previdência. Capciosa. Por que somente o Fundo Previdenciário paga a gestão da Previdência? Sendo que usa e compõe o quadro atual Fundo Financeiro, Fundo Militar. Tá. Primeiro, assim, a primeira questão que vem, já conversei com o Dr. Gabriel. O Paraná Previdência, ela é um serviço social. Ela tem um contrato de gestão com o Estado. Só por isso, já não seria o Fundo de Previdência que teria que pagar, porque a 9717, quando ela cria a figura da taxa de administração, ela cria para um ente que seja público. O Paraná Previdência não é pública. Então essa é a primeira questão que eu vejo aqui agora. Tem razão você, porque dos 3 fundos é o que tem disponibilidade. Mas esse valor aqui que foi incluído na legislação aí para ser custeado como despesa administrativa, ele compõe a avaliação atuarial. Ele está lá nos custos da avaliação atuarial. E lembro na última nota, até sugeria que é 101 de 16, que faça essa leitura da nota atuarial. O atuário no final, lá dos pontos, ele pondera que a taxa de administração, assim, que não se eleve muito os custos da entidade previdenciária, porque você veja, o superávit de 2016 são 24 milhões. O custo administrativo, a taxa de administração que é destinada para a Previdência está em torno de 60 e poucos milhões. Se ela aumentar muito, só isso aí já compromete o superávit financeiro do Fundo de Previdência, superávit atuarial do Fundo de Previdência. Então, essa é aquilo que se dá. Ela faz perícia, faz diligência, inclusive de servidores inativos de outros poderes, de outros fundos. Mas a formatação hoje é essa. São independentes do Estado.
Os... Funcionalidade, custear a gestão. E o que é mais grave, o acordo que foi feito com todos os poderes, foi um acordo anterior à lei de 2015, joga ao Estado a obrigação de pagar esses custos de gestão. Esses acordos não foram revistos, TG, Tribunal de Contas, Ministério Público, né, todos os poderes que estão aí, Assembleia Legislativa, e o Paraná Previdência jogou ao Fundo Previdenciário pagar essa gestão. Todas as diligências, perícias, as ações jurídicas todas, de todos os poderes, Paraná Previdência virou parte. Ou seja, o fundo de um grupo apenas limitado de servidores está pagando uma gestão de outros poderes independentes e de outros fundos harmônicos e independentes. Se esses fundos previdenciários são independentes, não pode um fundo só, mesmo com o argumento que é o único que tem dinheiro, porque não deveria ser assim, pagar o custo de tudo. Então, eu até entendo que a legislação federal, né, permite que o fundo previdenciário pague a sua previdência. Mas a sua, e no caso do Paraná, ele está assumindo a previdência de todo mundo sem estar previsto em lei. Eu concordo em gênero, número e grau, é um belo motivo para uma ação popular. Pode promover, pode pôr esses argumentos no papel e entrar com uma ação popular. Porque a lei, ela é efetivamente um assalto à mão, né? É um assalto à mão legislativa. Assim, a questão de por que está cobrando. Quem lembra um pouco da situação bancária do Brasil de um pouquinho mais de tempo, sabiam que existe a cobrança de juros por dentro e por fora. Eu empresto 100 mil, vou pagar 6%, mas isso ao longo de 5 anos, mas se eu cobrar por dentro, você não recebe os 100 mil, você recebe 82, mas vai pagar os mesmos 100 mil, né, corrigidos. Né? Então, é uma artimanha financeira. Né, e outra coisa, essa questão dos fundos existirem, é uma mera ficção jurídica, porque o dinheiro não vai para a Paraná Previdência, fica tudo na Cefa, Cefa que administra. A única obrigação da Paraná Previdência é identificar o credor e informar quem será para o banco, quem ele vai ter que pagar. Ou seja, veja, quando o Tribunal de Contas nega registro e manda corrigir, manda devolver um valor, e esse valor deveria ser cobrado de quem recebeu indevidamente e deveria voltar a compor o fundo financeiro, esse valor desaparece. Ele desaparece, ele não existe, não está contabilizado, certo? Faltou falar também um outro problema, questão lá que lembro agora do auxílio à reclusão, que é um outro problema também. Né? Mas, enfim, voltando a essa questão, a lei foi criada obrigando uma conta separada. Poderia constituir fundo para reservas, uma faculdade. A constituição do fundo, a gestão desse fundo, poderia ser por um departamento da própria administração, poderia ser por uma autarquia, certo? Eu poderia ter uma autarquia. O Estado do Paraná foi mais inteligente e criou um serviço social autônomo, que de autônomo não tem nada para comprar um clipe, ele depende do Estado. Né? E outra coisa, se criou todo um regramento até 2007, a Paraná Previdência era um apêndice da SEAP. Ela fazia a gestão dos servidores do Executivo. Se você fazer o levantamento, você vai ver que os inativos dos outros poderes não estão administrados, cada um administrava seus inativos. Certo? Então, isso é mera ficção. Era mera ficção e continua sendo mera ficção. O que aconteceu é que gerou-se o fundo, criou-se agora, em tese, porque tem um CNPJ, eu criei o fundo e passo a prestar contas. Eu não me lembro de ler na 4320 que a obrigação dos fundos prestarem contas está subordinada à criação de um CNPJ. Não lembro disso na 4320. Talvez a minha leitura, meu texto tenha suprimido essa redação. Né? Mas, enfim, então se justifica que os fundos só
puderam ser criados a partir do CNPJ. Não me parece que isso seja uma verdade. Tá? Não prestaram fundos, não prestaram contas. A primeira prestação de contas de qualquer um dos fundos aconteceu em relação ao exercício 2013, no ano de 2014. A Paraná Previdência tinha que prestar conta, sim, mas o que ela tinha que prestar conta? Da sua gestão da taxa de administração. Né? Isso que deveria ter sido conferido na gestão, na prestação de contas da Paraná Previdência. E, por outro lado, a consideração das questões previdenciárias nas contas de governo ajudaram a obnubilar, a mascarar os verdadeiros problemas. Né? E nós temos, ao longo dos anos, várias determinações do Tribunal de Contas que não foram cumpridas, com determinação, inclusive, de instauração de auditoria que nunca foi instaurada, e se hoje eu pedir o cumprimento daquele acórdão, eles vão dizer que é desnecessário, porque com a lei de 12 mudou tudo. Então, não preciso mais fazer auditoria, certo? Então, a rigor, o que nós precisamos é ter consciência do problema, discutir com mais tecnicidade, e aí eu parabenizo aí, né, o evento por tentar nos dar esse conceito mais técnico, e nós temos que discutir a questão previdenciária antes do encaminhamento de projeto de lei, certo? A única possibilidade da gente mudar essa realidade é criando mecanismos de aportes alternativos que não sejam receitas correntes ordinárias. Eu tenho que ter receita extraordinária para fazer aporte. Né? Então eu tenho que pensar nisso. Voltando à questão da taxa de administração, ela é de fato irregular. Né? Assim, ela está tirando dinheiro de uma poupança para pagar um compromisso contratado pelo Estado. Mas uma última coisa que eu não entendo é que se tem que se dizer que eu, para cumprir a lei, eu tenho que firmar convênio, contrato. Né? Então, o TJ, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Ministério Público, para cumprir a lei da Paraná Previdência, eles tinham que fazer convênio com a Paraná Previdência. Desde quando que o cumprimento de lei está subordinado à celebração de um convênio? Se quiser, eu gostaria de um convênio com o Detran, certo? Para dizer quando que eu vou começar a pagar as multas, tá? Eu quero a solução, gente, por favor. 2015 determina que seja a revisão e nenhum. Nós estamos indo para 2018 e está tudo como antes no Portal de Abrantes. Sei que está todo mundo com fome, mas eu preparei um material aqui, deu trabalho. E eu gostaria, dentro daquilo que o Gabriel comentou aqui, das contribuições, dos reflexos. Então, eu fiz aqui um trabalho do Fundo de Previdência 2014, 15 e 16. As receitas totais e as despesas totais. Mas eu só vou para o resultado. Fundo de Previdência, em 2013, ele foi superavitário, aqui, superávit financeiro. Pega todas as receitas e todas as despesas, foi superavitário em 195 milhões. Então, ele foi um fundo, cumpriu sua obrigação de capitalização. 2014, 965 milhões de superávit. 2015, com a segregação, passou a ter déficit. Então aí entra aquela, começou a corroer, e foi um ano que os investimentos começaram a aumentar ainda. Senão o estrago aqui seria maior. 2016, 415 milhões de déficit financeiro. Então, aquilo que era de capitalização, o Gabriel falou, vai durar 5, 6 ou 7, está aqui, ó. 351 em 15, 415 em 16. Aí eu fiz um outro exercício, peguei só as contribuições dos servidores, tirei rendimento, aluguéis, compensação previdenciária, mesma coisa. 2014, então ele foi deficitário em 127 milhões. Então ele teve que utilizar ainda de compensação, do parcelamento e de parte das suas reservas, 127. 2014 com a segregação, 1.649 bilhão. Então, quis pegar só as contribuições, vamos tirar tudo o resto, aluguel, foi para 1.659 bilhão. 2016, 1.547 e vamos esperar agora 2017 que vai acontecer. Então, essa segregação, essa alteração, ela foi e está sendo danosa. Mas assim, se for ver, eu não sei que alternativa teria.
Porque senão eles iam extinguir, iam deixar uma coisa só. Hoje não teria mais um centavo lá. Não teria, porque daria para... No encontro de contas que ele tinha previsão, ele ia buscar 5 bilhões. Então, tá ruim, mas tá bom. Ainda tem um cenário assim que ele está ainda, no geral, ainda ele está capitalizando e tem um período de solvência aí, segundo a avaliação atuarial, de 26 anos. Ok? Obrigado.